da Gisele. Eu amplio um pouco essa questão cura, né? Porque dentro dentro do contexto terapêutico, de terapia, de aplicação de terapia, de atendimento mediúnico referente à espiritualidade, tudo se torna cura, né? Como também tem muitas pessoas que têm sensibilidade, que têm conexão, né? Buscam conexão com a sua espiritualidade, buscam se conhecer energeticamente, psiquicamente, e que trabalham em outras áreas e que essas outras áreas também ajudam as pessoas, né? É muito legal a gente começar a conversar sempre aqui e sempre rever esses olhares que são bastante dogmáticos dentro dessas questões espiritualistas. A questão espiritualista ela está dogmática, né, padronizada, por assim dizer, que é legal que quando a gente conversa aqui a gente consegue ampliar as nossas visões, onde que não está errada a informação, mas é muito mais amplo, onde que se eu recebo uma informação e te passo, isso auxilia na sua cura. Se eu psicografo, se eu incorporo, se eu vejo algo, se eu te passo a minha energia, ou se eu sou psicóloga, se eu sou médica, se eu sou professora, se eu conserto o seu carro, se eu faço, né, uma faxina, e etc. Tudo isso auxilia, nos auxiliamos uns aos outros. A questão da informação, né? E me falaram que sou médium de cura. Literalmente, se você está falando, me falaram, olha a tradução dessa mensagem, que aí vocês podem trazer olhares de vocês. Tá falando assim, olha, os seus sensores, você pode ser utilizado ou utilizada pela espiritualidade para eles trabalhar através de você. E se supõe que a gente só está falando de espiritualidade ética, né? Que queira a cura. Olha a questão dogmática, que vocês precisam servir alguém, alguma coisa, um espírito, alguém, porque eu falo alguém, uma pessoa, né? Você precisa servir. Olha só a pergunta da Carla. E o que as profissões têm a ver com dons da espiritualidade? É que os dons não são dados pela espiritualidade. Elas são uma manifestação que vem de você. Você saber conversar com alguém, isso tem a ver com os outros? Você ajudar uma pessoa tem a ver com a espiritualidade ou tem a ver com você? Você obter um conhecimento e aplicar esse conhecimento nas pessoas ou para ajudar as pessoas tem a ver com a espiritualidade ou tem a ver com você? Se você está falando de trabalho com a espiritualidade, você está falando de alguém que está se propondo a trabalhar com você, através de você. E ele está te utilizando o seu corpo, a sua energia, o seu tempo, para expressar também ali uma ajuda a alguém, para manifestar. Aí você tem que falar, esse conhecimento que esse espírito está passando é dele ou é meu? Porque se estamos falando que os conhecimentos que vêm através da espiritualidade são deles, então realmente você é só um instrumento naquele momento de um conhecimento de alguém, mas que você também tem conhecimentos e dons, porque você é quem você é. A questão de trabalho com a espiritualidade, eles não nos dão nada, é uma troca. Você faz a sua parte em se doar
para a causa, que é a cura que aquele espírito está trazendo para ajudar aquela pessoa. Literalmente, esse espírito, ele é alguém fora de você, a parte de você. Ele está utilizando você, seja para bem ou para mal, né? E aí, fora disso, você não tem, o que é você? Fora disso. Fora desses os dons da espiritualidade, porque daí está falando das outras pessoas, não está falando de você, né? E as questões de captações, elas literalmente são sensoriais porque você é um espírito. Então você capta de várias formas. Ou você é matéria, ou você se você é espírito, você se comunica. Como é que um espírito se comunica? Como é que ele percebe as coisas? A única questão é que você não vai, estando se manifestando nesta realidade, você irá perceber as coisas diferente, né, do que quando você está no plano espiritual. Quando está na matéria, tu percebe energia, né, percebe questões de vibração, de frequência de vibração, se manifesta, porque você é espírito. Você é energia, você não é matéria. Isso não é nenhum dom de ninguém perceber coisas, porque somos energia e somos espírito. O fato da gente e que a gente conversa aqui que todo mundo percebe e capta coisas, só não relaciona, né? Porque estamos vivendo bolhas, né? Ilusões de ideias, de paradigmas, né? Como se a gente tivesse a parte e que você fosse matéria, já que então todo o resto não existe, você é matéria, você não é espírito, né? Então, literalmente, se você tem manifestações psíquicas, energéticas, sensoriais, você é um espírito, você literalmente está se manifestando aqui nesta realidade e todos nós somos espíritos e não matéria, né? Então a gente vai se perceber, a gente vai se comunicar, a gente vai se entrelaçar quanticamente, né? A gente vai enviar e receber coisas uns dos outros, tanto de quem está aqui nesta realidade se manifestando através da encarnação, como etericamente. Isso não é nenhum dom especial ser espírito. Somos na realidade espíritos e não matéria, né? Deixa eu voltar aqui um pouco para mim não me atrasar nas mensagens. Ah, Gisele, o meu mentor é um homem, mas não sei o nome dele. E pode ser ele que tá comigo quando eu sinto alguém me olhando. Muito bom essa questão. Realmente perceber, né? Tipo, eu sinto que tem alguém me observando. Pode ser, né? O mentor ou a mentora. A gente percebe quando há uma presença, né? A gente olha assim, eu tenho essas sensações, mas tudo vai do reflexo que isso traz, principalmente se é constante, se você sempre sente, né? Isso, se é regular, toda hora você percebe alguém te olhando, então literalmente tem algo que está interagindo com você, então você tem que primeiramente perceber como você se sente, né? Como você se sente durante o dia, durante o sono,
como é que você passa os dias, se você não se sente, por exemplo, sem energia, né? Se você começa a não lembrar dos seus sonhos, ou se você se sente com muita energia, se sente bem, né? Tudo vai do que isso traz de sensação para você, esse contato. Aí ele vai falar muito sobre a companhia. E mais do que isso, como eu sou mais trabalhosa, né? Eu já tipo, e aí tá aí a minha casa, né? A minha energia, o meu ambiente. Quem que tu? Que tu queres, né? Não sou eu que tô indo lá, né? Puxar o pé de ninguém ou ficar olhando, né? A pessoa barra espírito que tá ali, então eu já questiono, né? Eu sou muito questionadora. Se veio trazer boas vibes, legal, recebo, gratiluz. Se não, meu querido, nós vamos ter um problema. Porque se eu não consigo lidar com você, eu vou buscar ajuda, né? Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, mas eu não te quero aqui, né? Então, tudo vai do como agimos dentro das situações e os reflexos que isso traz, né? Porque se for alguém negativo, não vai gostar nem um pouco, né? Vai ficar incomodado, né? Com a sua atitude, né? Mas se for alguém de luz, literalmente vai emanar coisas boas ali, você vai sentir e vai agradecer, né? A Eliane, às vezes não acreditamos em nós, mas tem outro olhar que nos alerta. Nos condicionamos às ideias de inferioridade, né? Não somos os evoluídos, como antigamente éramos os pecadores. Continuamos sendo esses pecadores. Mas é sempre uma questão assim da ideia de pecado, é como se eu estivesse pecando por uma outra pessoa ou por alguém, infringindo algo de fora e não de dentro. Quando a questão de consciência, literalmente, a questão de consciência é você saber que os resultados de tudo que você faz, por mais que você aflinja o outro, mas é você quem vai colher, você que vai pagar as consequências, não vai ter a necessidade de ninguém te punir, como foi contado por Eras, e você até hoje crê nisso de forma inconsciente. Outra questão da gente não acreditar em nós, e é interessante que sempre as mensagens, muitas mensagens espirituais, têm esse ar que vocês precisam de nós, né? Que vocês precisam ser resgatados, vocês precisam fazer isso e aquilo outro, tipo, deixa que eu te guio, deixa que eu te falo o que você tem que fazer, né? Sempre tirando a responsabilidade nossa com a gente, de falar assim, ó, filho, você vai colher o que você planta. Não tem outra coisa. Não tem você plantar batata e colher cenoura. Então, a consciência é você compreender que você é um resultado de si. E se você não sabe... Porque assim, a gente vem conversando muito, né? E a questão que eu ando fazendo para vocês. Em uma encarnação, tem como você conhecer todas as questões humanas? Em uma encarnação? Uma encarnação, o seu espírito tem como experimentar todas as questões humanas? Segunda pergunta. Em uma encarnação, você tem como conhecer todas as questões do seu espírito? Tem como manifestar todas as questões do seu espírito? Se tem encarnação que tu passa nem crendo que você é um espírito. É isso? Então, temos que ampliar aí a nossa visão para não ficar preso,
em dogma, né?